Bom dia, Bom dia, você está me ouvindo bem? eu estou ouvindo muito bem. E você me Muito. escuta bem também? Estou, graças a Deus, está tudo ótimo. Legal. Eu Você está fiz o falando da onde, curso, Valquíria? eu falo de Curitiba, Ah, estamos que aqui legal. mesmo, estamos aqui, Que lugar que você aproveitando está esse dia aqui de bonito hoje. Curitiba? Eu aqui no Santo Inácio, próximo Ah, a Barigui. legal. Eu também estou perto do Barigui, eu estou na Vista Alegre. Sabe o Ah, portal então, de Santa Felicidade? uhum, Então, eu estou pertinho do portal aqui. então. Eu estou do lado de cá, mais perto da 277. Exatamente, você está do outro lado, né? Então eu entro aqui por trás, né? Vamos dizer assim, do Isso, nós somos parque. lados, mas estamos pertinho, também perto um do É, outro, né? é um privilégio, né? A gente estar perto de um parque tão bom assim, Ah, né? Não é? sim. E é uma vista muito gostosa, né? Curitiba é aquela história, né? O nosso clima de, como o pessoal fala, é primavera, verão, outono e inverno no mesmo dia, Exato, mas eu amo isso. exato. Mas muito bem, Valquíria, qual que é o seu projeto? O que que você está tramando? É, eu conheci vocês assim por um acaso, naquelas buscas do que fazer, porque eu fiz um curso de terapia e hipnose, além do curso Hum, de coaching. E eu estava procurando alguma coisa diferente. Eu não queria ficar só como todo mundo, é live, isso, aquilo outro, para angariar cliente, né? E perfeito. eu sou muito reticente em questão de, igual hoje eu me coloquei à disposição para falar com você, né? Eu sou muito reticente em estar em frente à câmera, Ah, né? entendi, entendi. É, mas eu sei como é. No começo é É. muito estranho mesmo. Eu já tive muita dificuldade, acredite. E daí eu, por um acaso, encontrei vocês, né? Fazendo pesquisa na internet, encontrei vocês e participei daquele curso de podcast gratuito que vocês fizeram. Legal, Tá? Achei muito interessante e eu tenho assim muita dificuldade para lidar com ainda com as ferramentas do digital, a entendi. edição e tal. Então eu estou fazendo uns testes, sabe? Tá. Gravo, ouço, vou começar agora a tentar fazer edição e o que eu acho interessante é que você pode fazer, você diz que você realmente pode deixar vários podcasts já gravados para que eles sejam lançados com Verdade. data certa. Os episódios, né? Você pode agendar os episódios. Então, por exemplo, a gente mesmo, agora na época de Natal, Ano Novo, a gente tem um outro podcast que é o do Vida nos Trilhos. Então, a gente já tem tudo programado. Então, a gente não precisa ficar desesperado. Ah, vou estar viajando, como é que eu faço, né? Então, você consegue criar vários Exatamente. episódios e deixar eles programados. Aí eles vão entrando no ar na data agendada. É muito prático. Eu só não consegui entender como é que a gente consegue saber é, como que eu lanço o primeiro podcast, né, o segundo, vamos dizer. Como é que eu faço para saber a audiência dele, se ele teve uma boa aceitação ou não? É essa parte que eu fiquei em dúvida no curso. Tá. Então, vamos lá. Você chegou a testar alguma hospedagem de podcast? Não, como eu te falei, eu estou fazendo as gravações, eu ouço, e Entendi. como sempre, nunca acho que tá bom, eu tiro e Entendi. gravo de novo, eu estou Então só você está nessa tá no parte de processo edição. de gravação, tá? Essa Isso. questão de estatística do podcast, ela basicamente funciona através da hospedagem que você contratar para hospedar os seus MP3. Então, porque você vai ter que deixar ali em algum lugar os MP3 e uma hospedagem que vai fazer a distribuição do seu podcast. Então, a gente já menciona no curso algumas, né? E nas nossas lives também, nas nossas aulas, a gente comenta. Por exemplo, tem o Anchor, ou aportuguesando, Anchor. Essa é uma hospedagem de podcast. E é interessante, é uma hospedagem gratuita. Se você verificar na internet é anchor.fm. E Anchor vem de âncora, tá? Anchor. E, bom, uma vez que você faz a configuração da hospedagem e começa a subir os seus MP3 lá, você publica e algumas pessoas começam a baixar e ouvir, o que, que acontece? Essa plataforma sabe quantas pessoas estão fazendo download do seu episódio. Então, eles têm uma área ali com uma estatística de downloads do que está acontecendo, quantas pessoas ouviram nesse dia, naquele mês. Tem uma outra hospedagem que eu utilizo para o Vida nos Trilhos que chama Podbean.
Eles têm umas estatísticas muito boas, eu acho que são até melhores do que a Anchor, tá? Mesmo porque existe uma questão assim nessas estatísticas, porque até pouco tempo, alguns anos, não tinha uma normalização. Por exemplo, vamos entender uma coisa. Eu escutei um podcast e eu estou no meu celular escutando ele. Aí vamos supor que no dia seguinte eu escuto ele de novo. O que é isso? São 2 downloads, por exemplo. Ou seja, eu mesmo baixei uma vez, escutei, quis ouvir de novo, baixei de novo, escutei. Significa que a pessoa tem um ouvinte, mas tem 2 downloads. Então perceba que existe uma diferença. Pode ser que tenha pessoas que só baixaram e não escutaram. Então, essas plataformas elas têm buscado meios de entender melhor o que a audiência está fazendo. Mas, basicamente, vai ser na hospedagem que você vai ter essas estatísticas. Então, se você escolher, por exemplo, o Anchor, vai olhar lá, vai ter alguma área lá que vai falar estatísticas. Aí eles vão mostrar quantas pessoas baixaram o seu episódio e ouviram. E não importa por onde elas baixaram, porque às vezes a pessoa pode ter ouvido por exemplo, pelo iTunes da Apple, ou ter ouvido vamos supor que foi pelo aplicativo Podbean, que também é um aplicativo para ouvir podcast. Então, por que não importa muito isso? Porque esses aplicativos, eles não hospedam o seu podcast. Quem hospeda é a Anchor. Vamos supor que você escolheu a Anchor. A Anchor só distribui, mas o arquivo fica postado lá dentro. Essas outras só distribuem. Então, quando alguém procura um podcast, um episódio do seu podcast num aparelho da Apple, a Apple não hospeda MP3. Ela simplesmente olha lá, é da Valkyria. Onde está o episódio da Valkyria? Está lá no Anchor. Traz para cá. Aí ele só faz o link, entende? É como se eles fossem só um distribuidor, e de fato são, tá? A única exceção é o Spotify. Faz a conexão entre um e outro. Exatamente. Ele só faz a conexão. Ele só fala assim, eu sei onde que está o podcast da Valkyria. E redireciona para lá. Então, de qualquer modo, a sua hospedagem vai saber que aconteceu um download a partir dela. Esse é o ponto, tá? Mas existem exceções, tá? Então, por exemplo, o Spotify. A Spotify, ela não faz isso. Ela não é apenas um emissário. Ela realmente copia o seu episódio lá do Anchor e deixa copiadinho ali no Spotify. Então, quando alguém faz um download, o download ocorre diretamente do Spotify para a pessoa. E o Anchor pode ser que não fique sabendo. E o mais louco de tudo isso é que a Anchor, quem que é dona da Anchor? É a Spotify. Então, assim, essas estatísticas, elas são um pouco confusas. Mas eu percebo... Mas dá para ter uma base. Como? Dá para ter uma base. Dá para ter uma base, exatamente. Esse é o ponto. Você vai ter uma das melhores bases é você olhar a sua hospedagem. Mas eu percebo que as hospedagens profissionais, ou seja, aquelas que você paga para hospedar, elas possuem estatísticas melhores. Vou dar um exemplo. Como eu hospedo Vida nos Trilhos lá no Podbean, eles têm uma maneira de consolidar todos os downloads e tentar corrigir essas nuances. Então, por exemplo, se ocorre um download lá no Spotify, o Podbean, ele consegue, por um acordo que eles fizeram com o Spotify, alguma coisa assim, saber o que houve de download lá e contabilizar isso também, entende? Então eles conseguem e eles estão sempre aprimorando esse tipo de estatística. E tem uma certificação internacional que acho que surgiu há uns 2 anos, que é o pessoal começou a tentar entrar num acordo para todo mundo tentar fazer as estatísticas da mesma maneira, entende?
para que seja um número mais apurado. É que nem a gente chegar assim e vai falar, quanto que é um metro? Um metro é isso? É desse tamanho? Aí um dia entraram no acordo, ó, um metro é isso. Vamos tentar padronizar. Vamos tentar padronizar. Foi isso que... E existe essa certificação. Então tem muitos... se você entrar lá, eu esqueci o número, é IAB, uma coisa assim, tem uma certificação. Então, por exemplo, uma outra hospedagem que a gente tem parceria é a Spreaker. E eles têm essa certificação também. E no caso da Spreaker, a gente vai hospedar o podcast da Escola do Podcast. Hoje, o nosso podcast da Escola do Podcast está em outro lugar, mas a gente estava com ele só na primeira temporada, então o que vai acontecer agora? Eu vou migrar ele para a Spreaker e a gente segue com eles. E eles têm essa certificação. Então é mais ou menos isso, mas a melhor forma é ver a hospedagem, tá? Esse é um dos melhores jeitos de saber como as pessoas estão reagindo, quantas pessoas estão fazendo download. E, bom, tem que ter paciência também, porque às vezes no começo começa com 0 mesmo. A gente começa com 0 ouvintes. Depois vai pegando, vai crescendo aos poucos. Mas é sempre uma curiosidade, porque conforme a gente vai fazendo, para saber, para ter um feedback, né, para saber se o seu conteúdo está sendo relevante ou não, se está alcançando as pessoas que você pretende, se ele vai te dar um retorno. Como você falou, o retorno é lógico, eu não vou ter no primeiro. Mas você falou uma coisa interessante no curso, a questão de você lançar uma temporada. Você lança uma temporada e vê o retorno, porque você não fica com a obrigação de dar continuidade. Exato. E se você achar que é o que você quer, você lança daí uma segunda temporada. Exato. É muito bom fazer isso. É que nem o pessoal da Netflix faz, concorda? Eles lançam a primeira temporada de um seriado. Se não dá bom, eles cancelam. O que acontece, né? Cancelam. Porque você não tem o compromisso. Né? Daí você não tem o compromisso eles cancelam. de continuar. Aí a gente vê que tem seriados que tem muitas temporadas. Por quê? Porque tá dando certo. E outros que morrem na primeira, na segunda temporada, não vai em frente. Por quê? Porque não teve uma relação de custo-benefício. E eu acho que a gente tem que pensar assim também. Você cria uma temporada, faz aquele projeto, 10 episódios, lança, pode deixar tudo agendadinho. Claro, tem que fazer divulgação, sabe, Valquíria? Porque não adianta a gente publicar lá numa plataforma e a gente não falar para ninguém que a gente fez isso. As pessoas não vão descobrir organicamente. Tem que fazer... Sim, é como... Né? Eu fiz esse final de semana, aquela história, quem estuda, estuda sábado e domingo também, né? Não tem outro jeito. No sábado à noite, eu estava participando de uma aula e o nosso mentor estava falando, você precisa dizer para as pessoas o que você está fazendo. Familiares, amigos, que daí vêm os conhecidos, né? Daí vêm as indicações, para que você possa divulgar o seu trabalho. Porque se ninguém sabe que você está lidando com terapia, com hipnose, ou se você faz sessões de coach, né? Ou você é palestrante, o que seja, ninguém vai conseguir divulgar e pedir para outras pessoas te ouvirem. Mesmo tem que fazer a divulgação. Vocês fazem a divulgação, além do Insta, vocês fazem a divulgação do trabalho de vocês em quais outras plataformas? Então, a gente usa uma estratégia muito, assim, ampla. Não vou dizer que é tão ampla, mas a gente faz, por exemplo, além da gente fazer a divulgação orgânica, que tá nas mídias sociais, né? Então, basicamente, onde que a gente está? No Facebook, no Instagram e no YouTube, porque a gente também faz as aulas na quinta-feira, então a gente está no YouTube. E agora, na segunda temporada do podcast, da Escola do Podcast, a gente já está fazendo, já estamos gravando. E vai ser bem bacana, porque a gente vai estar com episódios semanais ensinando toda a estratégia que a gente coloca tanto diretamente no podcast como em volta do podcast para torná-lo um negócio. Então, o que a gente começou a fazer? Não só áudio, a gente vai ter o podcast também no YouTube, o vídeo, onde eu apareço, o Jefferson aparece e eventualmente os nossos convidados também aparecem numa entrevista. Por que a gente está fazendo isso? Para alcançar mais pessoas, para trazer pessoas que estão no YouTube e não conhecem um podcast, para vir num podcast. Porque assim, o YouTube é uma ferramenta que precisa de atenção, porque você está olhando para um vídeo. Mas concorda que uma pessoa que passa a me conhecer lá no YouTube,
Depois vai perceber que aquele vídeo ela não precisa estar olhando. E aí ela pode continuar ouvindo a gente através do áudio apenas e pode sair para caminhar, para fazer exercício, lavar louça, arrumar as coisas, Aí né? tem o trabalho, Exato. né? E a gente sabe que a retenção de um podcast é maior, é uma das maiores mídias, assim, que tem uma retenção maior. Então, tem estudos que dizem aí, o Instagram retém mais ou menos uns 5 minutos, né? O YouTube uns 15 minutos, na média. O podcast é uns 40 minutos, a média de retenção. Porque as pessoas usam um tempo que teoricamente seria ocioso para ouvir o podcast. Então ele não concorre com outra coisa. Essa que é uma vantagem grande. Porque o vídeo, eu preciso parar para ver o vídeo. Né? O Instagram também, tem que ficar parado ali para ver o Instagram. Agora, para ouvir um podcast, eu posso estar dirigindo e ouvindo um podcast. Posso estar andando e ouvindo um podcast. Então você está fazendo outra coisa. Então as pessoas têm essa tendência de... E por isso que é um conteúdo que retém muito. Então eu acho ele muito bom e o pessoal está percebendo que é isso mesmo. Por isso que as pessoas estão começando a prestar atenção mais para essa mídia. Mas você perguntou da nossa estratégia, então a gente usa as mídias sociais, mas a gente também faz propaganda paga. A gente anuncia tanto no Facebook quanto no Google. E até a gente fez a última live na quinta-feira, se você der uma olhada, você vai ver, é uma live introdutória, uma aula introdutória, quinta-feira, está lá no YouTube, que a gente fala o que é o tráfego, por que é importante a gente pensar em algum momento em fazer tráfego pago, e a gente vai começar agora, então foi uma aula introdutória, mas a gente vai ter mais 3 aulas daqui para frente, que vai ser ano que vem, onde a gente vai mostrar como a gente está fazendo as nossas estratégias de distribuição, para as pessoas conhecerem o podcast. Porque é aquele negócio, né? Tráfego pago. A gente, para minha propaganda aparecer lá no Google ou no Facebook, né? Aquele patrocinado. Pensa assim, a gente tem o poder, com essas ferramentas, de anunciar para as pessoas que têm interesse em podcast. Eu consigo segmentar muito o público. Dizer, olha, eu quero falar com pessoas de 30 a 44, ou 48 a 52. Eu posso definir exatamente a faixa etária, o local. Então, é um poder muito grande de você. Eu brinco assim, sempre falo, é como se eu estivesse panfletando, supondo que eu tenho uma rotisserie vendo lasanha, eu estou panfletando só para as pessoas que estão com fome e com vontade de comer lasanha. Qualquer outra pessoa eu não dou o panfleto para ela, porque eu segmentei a minha audiência. E no local onde está próximo à minha rotisserie, não longe. É mais ou menos isso que o Google e o Facebook fazem. Então, quando a gente consegue acertar essa estratégia, a gente tem um resultado muito bom, com um investimento relativamente baixo e controlado, porque esse é outro fato bom. Você controla bem o quanto você investe por dia numa mídia dessa. E você sabe quem você está atingindo. E aí a tendência é você ter retorno com isso. Então, no seu caso, provavelmente você vai querer mais clientes para você. Certo. E, né, então, indiretamente você tem um podcast, você está distribuindo conhecimento, mas você pode e deve trazer mais clientes para você. E eu acho que é uma estratégia muito boa. Mas tem que ter, assim, tem que ser estratégico. Depois que você conhecer, eu acho que é legal você ver as nossas aulas ao vivo que a gente fez uma semana passada e vamos Eu tenho fazendo. acompanhado vocês, depois que eu conheci vocês no podcast, eu tenho acompanhado vocês, né? Nas lives, na programação que vocês... Você viu essa aula de quinta? Eu vi um pouco dela na quinta-feira. O que você achou, assim, do mundo de tráfego? É o que eu falo, nós também no nosso curso de coach e de terapia, os nossos professores também nos trazem especialistas na parte de marketing, de divulgação, de tráfego e tudo. Legal. Então, eu, como assim, sou uma pessoa já um pouco mais de idade. Então, é tudo muito novo, vira assim, às vezes, uma confusão. Aí você pensa, tráfego pago, aí você pensa assim,
tá, por qual plataforma que é melhor. No caso do coach, a gente também tem sessão de palestras e tudo, tem Hotmart. Então, são assim, muitas coisas, e eu sou uma pessoa muito curiosa, eu tenho que estudar cada um antes de tomar uma decisão. Então, é onde, às vezes, eu acabo demorando um pouco mais, porque eu espero que eu tenha mais conhecimento naquela ferramenta. Lógico que quando você vai lançar a primeira vez, você vai fazer a primeira vez, você vai cometer erros, não vai não dar tem jeito. certo, É, não, é. né? Então, você tem que tentar. A gente vai ter que tentar de algum jeito. Mas são muitas ferramentas e eu ainda estou conhecendo. Somente essa história de tráfego, do marketing, de divulgação, né, do control action, todas essas coisas. Então, é diferente. É diferente você fazer um curso, você atender presencialmente. É verdade. Esse ano foi tudo online, então se torna um pouco mais complicado. Tem pessoas que têm uma facilidade tremenda com o digital. Eu já tenho um pouco mais de dificuldade. Mas eu tenho até um amigo que entrou aqui para assistir a live, o Eudes. Ele, a Lília, o Fábio, eles foram pessoas assim que me incentivaram muito, porque eu ficava ali só ouvindo com a câmera desligada e tudo. E eles que foram dando apoio, é uma turma nossa de estudo que está aqui assistindo essa live, Poxa, que que são legal. formadores, são do meu curso de Bem-vindo a coaching. todos. É uma turma muito unida, eles dão muito apoio, a gente tem um grupo de estudo, um incentiva o outro, a gente está vendo o crescimento das pessoas, sabe? O quanto eles se desenvolveram, né, a partir quando nós começamos esse curso. E é uma equipe maravilhosa, sabe? Fizemos um grupo de amigos maravilhosos. E eles que foram me dando esse incentivo de, pô, abre a câmera, fala, uma coisa a gente vai, sabe, fazer ou não, a idade não é empecilho, você Não é pode, empecilho. Claro que sabe? não. Então foi muito interessante e foi através deles que eu sabe, peguei, porque eu comecei o curso de coach, tá, para desenvolvimento próprio, Certo. de autoconhecimento. E por fim eu vi que assim, que é um campo maravilhoso, que eu trabalho em outra área, mas que ele tem tudo a ver, que é um conhecimento maravilhoso que faz com que a gente crescendo, a gente ajuda as outras pessoas também. E eu acho, assim, eu acho que todo mundo que vem nesse mundo, a gente tem essa função de Verdade. adquirir conhecimento, passar para os outros esse conhecimento que você tem e que você passando conhecimento você também vai aprendendo mais e É, que, sabe, a gente tem sempre o que crescer, o que aprender, que a gente tem que tentar melhorar a nossa vida e fazer a vida dos outros melhor, não ser é, aquele que está sempre negativo, pensando, vai dar certo? Vai. é. Vai ter o retorno que eu espero? Pode ser que no início não, pode ser que venha a ser Exato. uma Né? maravilha e que seja, de repente, uma outra área totalmente diferente, né? E eu fiquei encantada, gostei demais da didática de vocês no curso, vocês passam tudo de uma forma muito tranquila. Então, assim, eu falei que esse ano de 2020, para muitas pessoas, foi ruim. Para mim, não foi. Quando eu vejo as pessoas se lamuriando, eu falo, gente, eu tenho tanto a agradecer desse ano. Pois é, eu também tenho a mesma sensação, sabe? Tenho muito a Conheci agradecer. pessoas maravilhosas, igual seu conteúdo que você passou, né? O pessoal da Vida do Trilho, as lives que a gente assiste, os podcasts, o meu grupo de estudo, os mentores que eu encontrei nesse ano. Então, assim, foram pessoas que agregaram muito. E eu encontrei um outro caminho. Eu achei É, assim, muito imagina. interessante e eu vou pôr, realmente eu vou pôr no ar. Pode deixar, eu vou Ah, avisar para isso a eu senhora tenho pôr no ar. Eu vou certeza. preparando as ferramentas e vou. Você veja que coisa, né? Porque assim, a gente nunca sabe, né? Um ano que aparentemente poderia ser terrível, né? Teve coisas boas também. Claro, a gente sabe que tem muitas pessoas que estão sofrendo, que estão com dificuldade, e tudo. Mas por outro lado é aquilo, né? A gente como ser humano, a gente tem que estar sempre ciente de que a mudança é um fato constante. E a gente precisa estar Não é preparado mudança para isso, né? somente, né? A gente tem que pensar assim, não é mudança. Eu não estou saindo de uma coisa que eu conheço e simplesmente quebrando tudo e indo para outra coisa no desconhecido. É uma evolução, é Evolução, um uma boa palavra, crescimento, com certeza. né? Porque você pode fazer a mesma coisa de uma outra forma.
né? Isso, sabe? Você não precisa. Porque as pessoas, assim, o termo que que a gente usa muito, né? A questão de conhecimento, autoconhecimento, é sair da zona de conforto. Não, eu não vou sair da zona de conforto daquilo que eu conheço. Eu vou expandir esse meu campo, Legal, né? verdade. Vou procurar outras coisas para trazer para dentro do meu campo para eu ir crescendo, para ir ampliando ela. Porque às Pra- vezes as pessoas criam um certo medo na forma como fala isso. É? Mudança, você fala, putz, mudança, vou começar tudo de novo do desconhecido? Não, Não, é? com certeza não é tudo do novo, né? Porque Não, você nós já tem uma vamos, bagagem e essa bagagem vai ser sim. útil, com Então, e certeza. daí vocês trouxeram assim porque eu ouvia podcast, mas eu não tinha ideia de como é que vocês faziam, de como é que, sabe, que é produzido isso, a abrangência que tem. E eu sou muito agradecida a você. Foi, né, vocês trouxeram assim uma coisa muito interessante. E hoje era para eu ter entrado esses dias falar com você, mas eu estava com a minha neta chorando e eu acabei Ah, não tá. chegando, Não, né? tranquilo. É. E Mas que daí eu hoje legal, falei, né? não, Então você, quando que você tá, qual é a data que você pretende lançar? Você já pôs uma data? eu eu estou com compromisso com os netos pequenos que eu estou atendendo, que me tomam um tempo que eu, como eu te falei, eu quero fazer uma coisa e eu estou fazendo só a parte técnica, né? Gravando nos horários que eu tenho livre e tentando fazer edição. O Perfeito. meu projeto é para segunda quinzena de fevereiro, Legal. porque Ótimo. daí espero que as aulas retornem, que nós estamos sem uma babá para ficar com a bebê, né? Então eu que estou de vovó babá. Entendi. E então ela toma muito tempo, eu não tenho como fazer isso. E estou na parte de estudos e montagem, preparando roteiros e tudo. E na segunda quinzena de fevereiro eu quero colocar no ar. Quero Legal. fazer como você falou, deixar vários gravados, E né, para dar aí uma agendar sequência. tudo. Tá certo. A gente vai É uma agendar. ótima estratégia. E você comentou aí sobre o Hotmart e tal. Você pretende depois criar um curso também e oferecer para as pessoas? O nosso Hotmart, nós estamos vendo, são com esses amigos que estão aqui na live, que nós pretendemos fazer mentoria, fazer Ótimo. um evento com mentoria. E provavelmente vocês também vão criar uma página na internet, porque tudo começa a convergir. A gente costuma chamar de construção da nossa presença digital na internet. Sim, E nós temos no é, nosso grupo pessoas que entendem bastante de marketing, que já, né, fazem o uso do tráfego pago e tudo, sabe como que funciona o orgânico pago. Então, como eu falei, é ótimo. uma equipe muito boa que cada um que tem um conhecimento específico, eles trazem para o nosso grupo. A gente compartilha o conhecimento que nós temos uns com os outros. Então, nós Legal, estamos legal. montando uma equipe para. Nós estamos com um projeto para o ano que vem para fazermos alguma coisa nesse sentido. Que grupo fantástico, viu? E como você conheceu esse grupo de pessoas? Como é que foi isso? Eu comecei a fazer o curso de coach com a Polozzi. Ah, tá. E como nós temos daí tem o grupo do Telegram, e o meu amigo Eloeudes teve a ideia de nós montarmos um grupo de estudo, separado do grupo da Polozzi mesmo. Entendi. Eu olhei para o grupo, E claro que dentro do grupo tinha várias pessoas de várias áreas e isso, aí vocês se reuniram aí. Que bom, legal. Olha, assim, eu acho que foi maravilhoso. ter pessoas em volta, ter apoio de pessoas é a melhor forma da gente ir mais longe. Porque, imagina, é tanta coisa que tem por aí, a gente precisa realmente ir e as pessoas vão se complementando, né? Uma tem um conhecimento, outra tem outra, e a gente consegue dessa forma avançar. Sim, Legal. pessoas maravilhosas, com coração boníssimo. E era para ser, inicialmente, fazemos um encontro a cada 15 dias ou uma vez por mês, mas o pessoal ficou tão engajado que passamos a fazer semanalmente. Olha, que bom. E assim, se você não conhece alguma coisa, está iniciando, mas você tem um amigo, um mentor, alguém que se disponibiliza a vir participar do grupo. Então, convida a pessoa a vir naquele dia e traz o conhecimento para a equipe, sabe? Então, é um grupo espetacular. Legal, Tá? muito bom. É isso aí. Tem que estar junto de pessoas que te ajudem. Que um ajuda o Sim, outro, né? aquela história, você é a média das pessoas que estão em volta de você. É Se verdade. você quer crescer, você tem que ter pessoas que também têm esse objetivo, É, que querem compartilhar, que também têm esse, o mesmo valor que você. é Né? verdade.
É Aí bem você por aí mesmo. provavelmente vai longe. A gente não vai tão rápido, mas a gente vai longe. Exato, exatamente. Se você quer ir rápido, vai sozinho, mas se quer ir longe, vai acompanhado, né? É, Tem eu aquele estou muito bem provérbio. acompanhada, graças a Deus. Sabe? Fico muito grata a todos que colaboraram comigo esse ano. E vamos estar juntos aí o ano que vem. Vamos apoiando uns aos outros, a gente vai crescendo. Legal, quero saber as novidades, hein? E assim que você Assim, estiver eu vou marcar lançando, você lá, tá? Deixar marcadinho, tá? Para vocês me acompanharem. tá Eu bou. vou ter que sair. Como eu te disse, eu tenho Não, sem uma problema. bebê Eu e também, ela está me gente, chamando lá no sem quarto. problema. Vai lá que a gente vai continuar a nossa conversa. Obrigada, tá? Obrigado, Valquíria. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.